Oi pessoal, eu sou o Alessandro e já faz um tempo que aqui no canal eu comento quadrinhos da Bonelli, tem uma série toda dedicada ao Tex. E nesse meu tempo como leitor Bonelli, é claro que eu já elenquei aqueles que são meus escritores favoritos. Inclusive já deixei bem claro aqui que um dos que eu mais gosto é o Gianfranco Manfredi, que é o autor do Mágico Vento. E um propósito que eu fiz foi ler a maior quantidade de materiais do Manfredi que eu consegui. E eu sigo nesse propósito, tentando encontrar tudo do Manfredi que já foi publicado no Brasil. E dessa vez eu li uma história em duas partes, né, que saiu em Tex 571 e Tex 572, Tex mensal, que é a história, a primeira parte intitulada O Bando das Serpentes e a segunda, A Eleição. Na prática, nós temos duas histórias, ou melhor, uma história em dois tempos. São duas histórias autocontidas, mas uma se relaciona com a outra. A primeira, que é intitulada O Bando das Serpentes, que sai na Tex 571, se passa 7 anos antes da segunda. Os personagens são os mesmos, só que em momentos diferentes das suas vidas. E esse recurso usado pelo Manfredi de contar duas histórias interrelacionadas, ou uma história em dois tempos, como queiram, né, foi um recurso muito bacana. Por quê? Porque grande parte das histórias do Tex são não cronológicas, ou seja, são histórias com começo, meio e fim na própria história, fazendo pouca referência a eventos passados. O Bozelli é o autor que funciona como uma exceção nisso. Ele acaba criando histórias com uma carga mais cronológica, embora ainda possam ser entendidas sozinhas. Por exemplo, o passado de Kit Carson é uma história. E aí os Sete Assassinos, de certa maneira, é a continuidade do passado de Kit Carson. Mas isso é uma ênfase mais do Bozelli. O Manfredi não faz isso. O que ele faz aqui é criar uma cronologia para essas duas histórias. Ou seja, uma se passa no passado e a outra no presente. Vamos colocar dessa maneira. E o que eu posso dizer, né, nesse arco autocontido que possui uma cronologia interna? Esse arco em duas partes possui uma cronologia interna. A primeira parte, o Bando das Serpentes, é mais convencional, ainda que muito boa. Eu vou mostrando um pouco de desenhos enquanto eu falo, né? Nessa parte, nessa história, o Bando das Serpentes, o Tex e o Carson estão à procura de um bandido. E o que eles encontram é o cadáver desse bandido. Eles não o encontram vivo. E logo eles vão descobrir que 4 pessoas assumem a responsabilidade por esse assassinato. 3 homens e uma mulher. Só que acontece que o cara foi morto por um só tiro. É impossível os quatro terem matado. O disparo saiu da arma de um só. Inicialmente, quando eu vi isso, né, 4 pessoas assumindo um crime, eu pensei que nós teríamos aqui no Bando das Serpentes uma versão do Manfredi para o clássico do Akira Kurosawa chamado Rashomon. Quem não viu esse filme vale muito a pena ver. É um filme no qual acontece um crime e há diversas versões contraditórias do crime e a gente não consegue descobrir qual é a verdadeira. Não é o caso. Aqui nessa história do Manfredi há uma resolução. Um deles matou e aquilo foi uma estratégia, né? Essa ideia dos 4 assumirem o crime foi uma estratégia. Só que é uma estratégia que eles não voltam atrás, nem quando descobrem que eles não vão ser presos, mas vão ganhar uma recompensa por ter matado aquele bandido procurado. Tudo o que eles fizeram faz parte da resistência da população, desses 4 em específico, mas eles estão ligados a uma satisfação popular, uma resistência deles à companhia ferroviária que prejudica muito diversas pessoas da cidade. E eles não são a única resistência, né? Vários são os habitantes da cidade, têm suas revoltas, fazem assim, seus protestos. E o Tex e o Carson, do seu jeito característico, eles vão ajudar a resolver essa situação. Eu não vou dizer como, para não estragar a experiência de quem deseja ler a história. Mas vamos para a segunda parte, a eleição. Sai no Tex 572. Nessa parte aqui, o cenário é o início de uma campanha eleitoral, como eu falei, 7 anos depois dessa história aqui. E um dos jovens suspeitos pelo assassinato no passado, né, 7 anos antes, é candidato nessa campanha, né? E o seu rival é um antigo
capanga da companhia ferroviária. Ou seja, a ele e um antigo capanga da companhia ferroviária. Só que nem tudo é simples. A situação é complexa e a própria amizade entre os 4 amigos que no passado, sei lá, dividiram a responsabilidade por um crime está ameaçada, está abalada. Né? Além disso, uma segunda cidadezinha surgiu. E é nessa segunda cidadezinha que moram os antigos opositores da ferrovia. Agora, nessa situação que vem quais são os interesses em jogo? Né? Quem está sendo manipulado? Quem é o manipulador? Quem é o manipulado? E o Tex e o Carson precisam ler bem essa situação antes de agir, para não fazerem besteira. E o Manfred aqui, ele trabalhou muito bem a complexidade de um jogo político numa situação como a do Velho Oeste, onde frequentemente candidatos eram assassinados, onde a violência era parte da campanha, onde o dia da eleição era um dia complicado. A situação do dia da eleição ser complicado também aconteceu isso no Brasil, inclusive ficou na memória do nosso povo. Eu lembro quando criança, eu cheguei a ouvir dos mais velhos frases do tipo, né? Em dia de eleição não é bom ficar na rua, é um dia perigoso, não era bom a gente ficar brincando na rua. Eu ouvi isso. Ou seja, essa experiência da eleição como algo violento, né? E a violência ser um instrumento de vitória política assim, e algo totalmente explícito. Olha, é bem assim, o Manfred faz isso de maneira bem bacana, né? Mostrando que por trás desse jogo político há uma disputa de interesses. E a partir desses, mesmo, ou melhor, né, nem a partir, né, apesar desses temas, dessa complexidade que ele elabora, a história é leve em certo sentido, ou seja, não é complexa. A complexidade está no cenário, mas a história é boa de acompanhar, a narrativa ela é boa, não torna aquela coisa, ai que chato, né? É uma série de ação, só que tem todo esse cenário complexo e algumas ideias bem boas. Um arco em 2 partes aí, no qual mais uma vez o Manfred mostrou que ele realmente assim manja do riscado. É claro que quando ele escreve O Mágico Vento, é um personagem dele, ele tem muito mais liberdade. Aqui ele está criando, está trabalhando com um ícone da Sérgio Bonelli, mas ainda assim faz um trabalho bem bacana e criativo. E os desenhos são do Sejas, acho que é assim que se pronuncia. Muito competente também. Dificilmente a arte no Tex é ruim. Ela frequentemente é convencional, mas ruim é bem difícil de acontecer. Bom, tá aí meus comentários sobre o Tex 571, Tex 572, essa história em 2 partes, ou história em 2 tempos, ou 2 histórias, né, ligadas cronologicamente, escolha como você quiser ler. Tem meus comentários sobre essas 2 histórias. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter visto o vídeo. Peço seu joinha se você gostou dele. É isso. Abração. Até o próximo vídeo.